Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, quanto mais a gente reza, mais assombração nos aparece. Neste vídeo, a gente vai falar muito aqui sobre a situação da SAF. Ontem a gente mandou a letra, a gente falou a verdade, o que aconteceu na reunião do Jorge Salgado com o Sendas e com o Júlio Brandt, mas teve os passadores de pano que deram a versão deles, desinformando o torcedor do Vasco da Gama. Então, neste vídeo, eu vou mandar um recado aqui para o jornalista passador de pano, o Lucas Pedrosa, e para um rapaz aí que é apolítico, né? Que vive chorando aí, que é o tal do Dieguinho lá do Futebolaço. Todas as vezes que vocês vierem passar pano nessa diretoria ou no seu Júlio Brandt, a gente vai contestar vocês, certo? A turma da Carol. Bom, a gente também vai falar muito aqui sobre o futebol de base do Vasco da Gama. Afinal de contas, a gente está disputando a Taça São Paulo de Júnior. Vamos falar sobre o futebol profissional. O Vasco da Gama está treinando neste momento. A gente vai fazer aqui ponderações e vamos falar com responsabilidade sobre a situação aí de reforços. 4 jogadores que podem pintar no Vasco da Gama. E é o seguinte, nos acompanhe até o final para a gente poder fazer alguns esclarecimentos. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Neste vídeo eu vou olhar um pouquinho para cima porque eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa e eu vou ter que abrir aspas aqui para alguns personagens aí. Bom, com relação à Copa São Paulo de Júnior, o Vasco da Gama hoje volta aos treinamentos. O Vasco da Gama, que é um dos favoritos para poder conquistar o título aí da Copinha. Próximo jogo do Vasco da Gama, amanhã contra o SCA Brasil, às 17h15 da tarde. Esse jogo aí é referente à terceira rodada do Grupo 24. O Vasco da Gama obteve 2 vitórias, venceu o Lagarto por 5-1 e venceu na última rodada o Rio Claro por 12-0. O Vasco precisa apenas de um empate para se classificar na primeira colocação. Com relação ao futebol profissional do Vasco da Gama, hoje ocorreu aí a reapresentação. Domingo foi um dia de folga aí para os atletas vascaínos e o Vasco hoje treina em 2 períodos. Primeiro treinamento às 9h30 da manhã e o segundo treinamento às 16h30. O treinador Zé Ricardo aí obteve boas notícias neste final de semana. O Léo Matos e também o Thiago Rodrigues já estão recuperados aí do Covid. O Nenê e o Riquelme tiveram uma melhora boa, graças a Deus, e a gente fica na expectativa aí para que Luiz Cangá e também o Galarza se reapresentem esta semana no CT Moacir Barbosa e finalmente aí o Zé Ricardo terá o elenco cheio. Lembrando que o Vasco da Gama viaja para a cidade de Pinheiral
no interior do Rio de Janeiro no dia 19 para poder fazer a etapa final da pré-temporada. Bom, com relação à situação de reforços aí, o Vasco com algumas situações encaminhadas, o Everton, lateral direito, ontem chegou aqui no Rio de Janeiro, se apresentou nessa manhã, vai fazer exames médicos e vai ser anunciado na parte da tarde. Com relação ao Bruno Nazário, certo? A documentação dele aí com o Hoffenheim e o Vasco da Gama tá tudo ok aí, o processo de transferência. Esse jogador também chega aí para reforçar o elenco vascaíno. Agora, duas novidades aqui com relação ao volante Matheus Barbosa, que segundo o canal Atenção Vascaínos estaria praticamente fechado com o Vasco da Gama. Informação que veio lá do Flávio Dias. Perfeito? Então, o presidente Adson Batista disse ao Flávio Dias que abrirá mão do empréstimo e hoje a situação vai ser sacramentada. Bom, outro jogador aí do Atlético Goianiense que pode acertar com o Vasco da Gama. O empresário aí do zagueiro Oliveira desconhece aí o interesse do Vasco, mas o Adson Batista disse formalmente aí que as negociações estão andando. Essa informação também veio do Atenção Vascaínos, é um canal aí que tem credibilidade, então a gente está dando aqui com fonte para o pessoal não falar que é fake news. Bom, meus amigos, com relação a essa situação da SAF, ontem o Vasco da Gama informou aí que iniciou o processo de encontros com lideranças do clube para falar sobre a SAF. Colocaram o nome aí do Luiz Manuel Fernandes, deixar claro aqui que o Luiz Manuel Fernandes é literalmente contra a situação da SAF, e a diretoria administrativa do Vasco da Gama disse que está aberta a estudar propostas concretas que ajudem o clube. Mentira, Jorge Salgado. O Peralta aí e o Adriano Mendes estão com as cartas de intenções aí. Se você quisesse ajudar o Vasco da Gama, você iria implementar toda essa situação aí no Vasco da Gama. Mas o teu desejo aí é vender o Vasco da Gama aí para os seus amigos. Essa é a grande verdade. E ontem a gente fez uma denúncia aqui que o Júlio Brandt foi pedir emprego sim para o Jorge Salgado. A gente disse também que o Vasco da Gama iria ser vendido por 300 milhões. E é o seguinte, ontem me vem o Lucas Pedrosa, jornalista passador de pano, só pode ser apoiador do Júlio Brandt, vem desinformar o torcedor do Vasco, dizendo que o Júlio Brandt é o líder da oposição no Conselho Deliberativo, que propôs aí uma injeção aí de 20 milhões de euros no futebol do Vasco da Gama para construir uma pré-SAF. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, cara. Vocês desinformam o torcedor do Vasco, vocês passam pano. Ô Lucas Pedrosa, não faz isso não, cara. Isso é feio, isso é muito feio, certo? Você não tá vendo o que tá acontecendo aí, não? Pede aí o Júlio Brandt, né, já que ele é o líder da oposição, Pedrosa, para ele poder tirar a ação, para o Mussa tirar a ação aí, que resolve o problema do Vasco. Aí você conceitua o cara como líder da oposição. E vem o seu Dieguinho ainda achando ruim, certo? E passando o pano também na cabeça do Júlio Brandt, dizendo, né,
fazendo o Júlio Brandt como se fosse vítima, certo? 120 milhões recusados. Ele bota lá, meu irmão, olha só, se o Salgado aceita isso, eu mesmo iria lá dar porrada no Jorge Salgado, com todo respeito, porque uma pré-SAF para poder, porra, vender o Vasco da Gama aí, 120 milhões, pô, você tá de brincadeira. E não vem comparar aqui a ajuda do Levenciano com a ajuda, entre aspas, do Brandt, não. Porque tem uma diferença muito nítida, muito clara. O Leven não foi pedir emprego, certo? O Leven não pediu demissão de ninguém, igual o Júlio Brandt fez, porque foi isso que aconteceu. Aí vocês falam que são apolíticos, né? E tomam um lado, tomam partido aí em determinadas situações. É por isso que vocês são sim passadores de pano e quando o Leven fala, vocês ficam putinhos da vida, certo? Então essas foram as notícias do Vasco, né? Os passadores de pano aí ficam chateados comigo, mas vão fazer o quê? Vou perder um monte de inscrito, mas fazer sacanagem, fazer aí mentira, a gente aqui não vai aceitar. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!